Bom, vamos falar da situação do Paquetá. Aí fudeu. Por quê? Não, fudeu não, meu amigão. Porque você foi a favor, você falou tem que convocar, você falou. Aí agora você tá falando já que tem que barrar? Não é assim não, você acha que é um dia após o outro. Não barrar não. Não é assim você não. Convoca, deixa lá e não bota, fica assim esperando. É foda, cara. Não, porque o negócio é o seguinte. O cara joga, pô. Eu sei que ele joga, mas a situação do Paquetá foi o que o Flávio Prado já disse aqui, foi o que o Mauro César disse aqui. É muito difícil. O Mauro acabou de vir de lá, né, cara? Sim. É muito difícil que ele seja 100% inocentado, gente. Ele foi 9 meses investigado. Depois de 9 meses de investigação na Inglaterra, ele foi acusado formalmente pela Federação Inglesa. Ou seja, a gente pode condenar? Não, ninguém aqui vai condenar o Paquetá. Mas é muito difícil ele se safar nessa situação. Tá muito difícil, ainda mais depois que a gente viu que a carta na manga do Paquetá, da defesa do Paquetá, era que ele pediu pra não jogar um dos jogos. Porra, mas ele é relacionado um dia antes. Um dia antes você tem tempo de sobra pra avisar todo mundo que você vai jogar, pra ter qualquer coisa relacionada a esquema de aposta. Não é uma carta na manga maravilhosa. Quando eu vi, tem uma carta na manga, eu falei, opa. Aí quando eu fui ler, eu falei, se essa é a carta na manga, ele se lascou. Não tem como. Você falar, pedir pra não jogar, tá bom. Mas você foi relacionado um dia antes do jogo. Quem aposta, aposta um dia antes, aposta no dia ou na hora do jogo. Então, é uma carta na manga fraca. Aí é o que eu digo, se o cara tá numa situação como essa, quando era só investigação, eu era a favor de convocar. Quando o Diniz não convocou. Depois vocês lembram bem que eu falei, nessa situação eu não convocaria. Porque tá muito delicado. E aí soma ao psicológico. Não tem como o cara fazer normalmente algo, principalmente jogar futebol, quando ele sabe que ele pode ser banido do futebol, quando ele sabe que ele pode ser afastado 10 anos do futebol, quando ele sabe que ele pode perder até parte do patrimônio dele, gente. Por quê? Porque esse cara ganhou muito dinheiro, mas ele gastou muito dinheiro. Esses caras têm uma vida muito luxuosa, tem carrão, tem mansão, todos eles. E esse cara, ele pode não apenas ser banido do futebol. Eu não sei se vocês concordam, ele pode ser processado pelo clube. O clube pode chegar para esse cara e falar, vem cá, eu gastei não sei quantos milhões de libras para contratar esse jogador. Eu pago por mês para ele cerca de 5, 6 milhões de reais. E aí o cara faz uma coisa dessa, ele mancha a imagem do clube, ele vai me fazer perdê-lo por tanto tempo. Não, tem dano moral aí. Ou, me dá meu dinheiro. O site de aposta pode entrar com processo contra danos morais. E isso pode refletir no patrimônio de um jogador como esse. Porque a gente fala, se ele parar de jogar agora, ele já garantiu a vida. Site de apostas, talvez ele perca muito. Patrocinador do time. Do West Ham. Atenção, porque ele não é um Tercius. Não é que também não minimizaria o problema, mas é o próprio patrocinador. Então a situação do Paquetá é extremamente difícil, muito, muito delicada. A gente sabe disso. O que vai acontecer daqui para frente não se sabe exatamente, mas alguma coisa vai acontecer e aparentemente é grave. Então como é que uma pessoa pode servir a seleção brasileira numa permanente exposição? Porque se o cara está lá quieto com seus advogados e está cuidando da vida dele. Agora, uma exposição dessa, você acha que não toca na cabeça do personagem? Só se for um cara absolutamente alienado, desligado. Não é o caso, né? É um profissional, está na caminhada já faz algum tempo, é um jogador importante de seleção brasileira, comprovadamente eficiente na sua profissão. Então... E sabendo que está todo mundo lá esperando para ele falar alguma coisa a respeito. É muito difícil. Eu acho muito difícil a situação dele. Vamp, tu jogou bola. É impossível jogar o seu melhor numa situação como essa? Porra, Tico, eu que não fiz isso aí, tem umas merdinhas, eu já não durmo. Como é que é? Eu fico imaginando lá, pô, Tremebé, só tem gente famosa, bateu o racha lá com o Robinho, com os caras. Já tentam. Tu tá com medo? Não, eu fico brincando, tô brincando, imagina só. Às vezes eu não pago um DAF, já dá uma tremida. Mas eu tô falando assim, professor, é 4 individuais, a seleção é 4 individuais. Antes era sempre um companheiro, né? Agora é 4 individuais. Imagina que esse cara deve ligar pra esposa dele, deve ligar pros meus amigos, tá conversando, pô, velho, eu posso pegar 1 ano, 2, sei lá, banido.
gente não sabe como vai ser Lógico. o parecer final. E aquilo que o senhor fala, mesmo que você, vamos supor que o senhor fala assim, mesmo que você não faça nada, tá na mão dos outros. Exato. Como é que você dorme? É o caso do Gabigol. O Gabigol fala. Não, é bem pior. Não, eu estou dizendo. bem pior. Isso que ele acabou de dizer. O Gabigol, eu acho, ficou muito claro que ele não estava dopado. Pronto, acabou. Isso já se sabe. Mas ele tem certeza que não estava e tal, e todo mundo já falou aqui que foi o nariz empinado dele, que foi uma esnobada e que custou caro. Então, ele sabe que não foi uma tragédia sangrenta o que ele fez. Mas ele não sabe, e dizem para ele que muito provavelmente ele vai escapar de alguma coisa mais simples, uma pena bem simples. Mas mesmo assim, e se todos lá amanhecerem mal-humorados e metem 2 anos nele? Se colocaram 2 anos, ele só vai estar livre em abril de 2025. Tá certo? A cabeça dele, claro, é muito menor o problema do que o do Paquetá, mas ainda assim, puxa vida, ele está numa insegurança. O Flamengo já não precisa renovar nada, o Flamengo vai ficar esperando a decisão do tribunal na Suíça para saber o que vai acontecer. Se ele jogar muito, o amor será retomado. A gente sabe como funciona no futebol. Se ele não jogar nada, quando chegar no final do contrato dele, ele estará, digamos assim, menos valorizado. Veja, a cabeça é normal. Ô, professor, o Paquetá dormindo falando assim, pô, já fui pra uma Copa do Mundo, se esse cara me der 2 anos, 1 ano, sei lá, 3 anos, fora da Copa. Essa ainda. Claro! Não. Se ele for punido, aí é o que eu falo, né, Bruno? Provavelmente ele vai ser punido no futebol. Porque tem muita gente falando, vai ser no futebol inglês. Eu duvido que a FIFA, tendo um caso, né, confirmado de esquema em aposta esportiva, não vá assumir para ela também a punição da Federação Inglesa. Lógico. Então, se o Paquetá ele for punido, se ele for punido por esquema em aposta esportiva, não são menos de 5 anos de punição. Não vai ser menos de 5 anos. Até porque, como disse o Mauro César aqui, vão querer usar o Paquetá como exemplo, porque ele é o primeiro grande nome. Nunca teve um grande nome. Já teve caso na Premier League, mas jogadores que não têm a dimensão do Paquetá, titular de seleção brasileira, Copa do Mundo. Ele vai ser o exemplo. Quem fizer não vai ter moleza. Quem fizer vai ser punido. Ele pode sim ser pego como exemplo. Agora, você foi a favor, né, Bruno, da convocação dele pela justiça, porque você fala até ele provar a inocência. Só que tá parecendo claro que o Paquetá tá sentindo. E outra coisa, com essa situação toda do Paquetá, o Vamp falar, ele pode estar pensando, não vou jogar a Copa. Eu duvido. Pra mim ele tá pensando, acabou com a minha carreira. Acabou com a minha imagem. Pra mim é muito mais grave. Tá pensando pra mim ele tá deitando a cabeça no travesseiro. Cara, será que eu nunca mais vou jogar num grande clube? Cara, e até dinheiro, tá, gente? Porque esse cara pode perder muito dinheiro pra manter o custo de vida altíssimo que ele tem e podendo ser processado diante de tudo que ele fez. Eu não sei se algum desses jogadores foi processado pelas empresas de aposta esportiva por danos morais para receber dinheiro. Porque se ele ficar sem jogar, perder dinheiro, até o patrimônio de um cara desse. Eu acho que não é só tô fora da Copa. Acabou minha vida, acabou minha carreira, pô. A situação dele é muito difícil. Ainda assim, eu convocaria ou manteria. Pré-julgamento eu acho muito perigoso, traz consequências que a gente já viu aqui no Brasil e em outros lugares, é muito perigoso. Então eu manteria, mesmo sabendo do risco dele não render e que o mais provável é que ele não rendesse. Eu manteria, claro que era um risco enorme e era o mais provável que ele não rendesse, mas ainda assim eu o convocaria e ainda botaria a possibilidade. Eu vou convocar, sabendo que ele pode não render, mas tudo bem, de 26 eu passo a ter 25, mas ele vai estar lá, porque por enquanto ele é inocente. Hoje eu posso afirmar, o Paquetá hoje é inocente, porque ninguém ainda disse que ele é culpado. O que eu acho, se eu acho que ele é inocente ou não, não importa, é problema meu. Isso aí eu falo no bar com os meus amigos. Mas hoje, qual é o status? Ele é inocente. Ele é acusado, esse é um status, mas ele é inocente. Se ele for condenado, ele deixa de ser inocente e passa a ser culpado. Hoje, 13 de junho de 24, ele é inocente. Ele deixará de ser inocente só quando ele for condenado, se ele for condenado. Então, por isso eu o levaria, mesmo sabendo do risco de ter um jogador a menos. Então, tudo bem, se ele não jogar, beleza, eu tenho mais 25, vamos embora. Mas não sou eu que vou
dizer antes dele ser condenado que ele é culpado.